Olá, vamos falar um pouquinho hoje sobre a disciplina da submissão. Eu quero deixar o texto com vocês de Mateus capítulo 16, verso 24, onde o texto vai dizer o seguinte: Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Bom, as palavras-chave desse texto é negue-se a si mesmo. Daí, a gente pode começar a falar um pouquinho sobre a disciplina da submissão, tá? Antes de nós entrarmos mais a fundo nesse rápido vídeo, eu queria falar que submissão não é a obediência cega a um poder. Nós tivemos um problema muito sério no passado, quando a igreja hierarquicamente criou seus líderes e aí forçou a uma submissão, né? E quem entrava tinha que se submeter a um tipo de liderança, de poder, né? Que era um poder hostil. Então, o poder dentro da submissão, muitas das vezes, ele pode se aproveitar. Se alguém tem aí, né, a disciplina da submissão e encontra alguém que é, assim, ávido pelo poder, esse alguém pode se aproveitar. Então, não tem nada a ver, na verdade. Isso é um cuidado que a gente precisa ter quando nós falamos sobre a disciplina da submissão, ok? Vamos lá. Aonde é que a doutrina, ou a disciplina, melhor dizendo, da submissão começa a trabalhar nas nossas vidas? Ela começa a trabalhar quando ela quebra, né, a nossa capacidade de fazer as coisas sempre do nosso jeito. Você conhece pessoas assim? Lógico que conhece. Se não for do jeito dela, não se resolve. Se não for como ela quer, ela não aceita, ela não vive, ela fica doente com essas coisas, né? Ela não aceita que as coisas sejam conduzidas, então ela barra porque tem que ser do jeito dela. Pois bem, quando nós somos submissos dentro dessa disciplina, seguindo o princípio que a gente precisa negar a nós mesmos, né? O que acontece? É tirado de nós a capacidade de fazer as coisas como nós queremos. Porque o reino de Deus, as coisas de Deus, a vida que nós vivemos segundo a submissão, não significa fazer sempre as coisas do jeito que nós queremos. Muito pelo contrário, a submissão, ela leva-nos a um outro caminho muito diferente de um egoísmo, né, daquela vontade das coisas sempre acontecerem do nosso jeito. Será um grande desafio para as nossas vidas, mas o cristão, ele vive isso o tempo todo, ele é desafiado a viver na submissão o tempo todo. Mais adiante eu queria tratar de um exemplo muito importante, que é o exemplo de Davi com Saul, que é fantástico quando a gente olha a submissão de Davi, né, a autoridade de Saul, a relação de Davi com Deus e como ele vê esse compromisso de não fazer as coisas do jeito dele, tá? Você vai ver eu citando muitas das vezes, a partir de agora, a vida de Davi, que é o grande exemplo para nós, para vivermos isso nos nossos dias. Então, a submissão, ela tira da gente essa capacidade de fazer as coisas do nosso jeito, tá? Quando ela faz isso, ela quebra nas nossas vidas essa questão do egoísmo, né? Aquele egoísmo que muitas das vezes deixa pessoas doentes, tá? Quando ela percebe que as coisas não serão feitas do jeito delas, tá? A submissão, ela não deixa a gente fazer como nós queremos, ela nos ajuda sempre a fazer como Cristo quer que nós façamos. Então, de uma maneira muito prática, não é quando eu olho para uma situação dentro da minha igreja, da minha vida, e eu vejo que as coisas estão acontecendo, né? E aí eu tento mudar para um outro rumo, mas eu não estou nem um pouco preocupado se aquilo é a vontade de Deus. Não, isso daí vai ao contrário, né? Vai contra aquilo que Jesus Cristo sempre ensinou, de fazer as coisas para o bem de todos, né? Do seu semelhante, né? Então não é como eu quero, não é do jeito que eu quero, é como Cristo quer, segundo a vontade dele. Você lembra-se de Jesus no Getsêmani, quando ele ora a Deus, pedindo a Deus que passe dele o cálice,
e no final ele vai dizer, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Ele sai dali e vai para a cruz. Quando nós pensamos, por exemplo, na vida de Davi, o jovem Davi, lá do livro de Samuel, quando o próprio Samuel unge Davi e acaba dizendo a ele, olha, você será um novo rei de Israel, eu já estou te ungindo. Ele vai para a casa de Saul, há uma perseguição implacável de Saul contra a vida de Davi, mas Davi sempre se mantém debaixo da vontade de Deus. Davi sempre procura fazer a vontade de Deus. Ele sabe que ele não pode fazer as coisas do jeito dele, porque Deus tem o tempo determinado para todas as coisas. Deus tem propósito para todas as coisas. Então Davi não se apressa, mas Davi trabalha dentro da vontade de Deus e submisso inclusive a Saul, que é uma coisa muito interessante, né? Quando Davi faz isso, ele acaba nos ensinando um negócio tremendo. Qual é a sua vontade quando você está fazendo as coisas dentro da igreja? Você faz, você toca, você prega, você ensina, você lidera. Qual é a sua intenção? Você faz as coisas de uma maneira legítima para Deus ou você está fazendo só a sua própria vontade? Você está obstinado em fazer a sua própria vontade que você acaba não vendo os outros. A submissão nos leva ao caminho de enxergarmos qual é a vontade de Deus, sermos submissos, né, aos líderes, às pessoas, sempre olhando qual é o caminho pelo qual Deus está nos levando. A doutrina, aliás, a disciplina da submissão nos leva a isso. Ela sempre vai nos levar a fazer a vontade de Deus e vai sempre nos levar a criar um ambiente ou estar em um ambiente aonde a vontade de Deus sempre será suprema, tanto na minha vida quanto na vida do outro. É fantástico isso daí. As Escrituras, a palavra de Deus, elas sempre procuram nos levar a um relacionamento equilibrado, né? Então, quando a gente olha para a igreja, aí eu vou falar de uma igreja doente, de relacionamento doente e de submissão. Um relacionamento doente é quando um líder quer de todo jeito que a vontade dele seja feita. Agora, quando nós olhamos para a doutrina da submissão, tanto o líder quanto o liderado, eles estarão dentro da vontade de Deus. Lógico, o líder oficial, chamado por Deus, tem a visão de Deus, o liderado vai olhar para o líder, mas não haverá uma relação desequilibrada, porque aqui não é maior e aqui não é menor. Aqui é apenas uma questão de função para que as coisas caminhem juntos. A liderança fazendo a sua função, os liderados também fazendo a sua função, e ali os dois caminham junto para o grande propósito de Deus. Então, as Escrituras sempre vão nos levar a um relacionamento equilibrado dentro da igreja, quebrando todo tipo de autoritarismo, né? Que muitas das vezes líderes tomam em nome de Jesus, em nome da religião, querem mandar o tempo todo, não se importam com as pessoas, mas a submissão leva um líder a olhar o seu liderado com amor, a criar um bom relacionamento, a ter vida dentro da igreja, e o liderado olha para o seu líder como alguém de visão de Deus e caminham juntos. Então, a submissão, na verdade, ela valoriza os relacionamentos, ela valoriza o nosso semelhante. Não importa se o meu semelhante é alguém que eu lidero ou é alguém que me lidera. Então, a submissão, a doutrina, aliás, a disciplina da submissão sempre vai valorizar o semelhante. Os ensinos de Jesus, na época dele, quebraram todo o conceito social dominante daquela época e alguns conceitos até hoje, porque Jesus fala, olha, o último será o primeiro. Quando Jesus trata disso daí, ele está tratando de submissão. Quando Jesus lava os pés dos discípulos, ele está falando de submissão também, porque aquele momento, né, que era um momento muito particular, aonde aquela função era somente para os escravos, Jesus vai lá, se submete, dizendo, olha, vocês devem fazer isso semelhantemente. Então, aquele ato de lavar os pés é um ato de nós aprendermos que há horas em que nós precisamos cuidar do outro,
Quando Davi, perseguido por Saul, teve a chance de matar Saul, ele vai dizer, olha, ninguém toca no ungido do Senhor. O que é isso? Senão a noção muito clara de que ser submisso é alguém que está sob a vontade de Deus em todo o tempo e que Deus cuida em todo o tempo da sua igreja, da liderança, dos seus liderados, do seu ministério. É alguém que não se preocupa, no status, mas se preocupa em agradar a Deus. Eu quero finalizar pedindo que você olhe para Jesus e lembre-se que ele foi servo de todos. Por isso ele pode dizer, o único jeito de ser cristão é negar-se a si mesmo, tomar a cruz e seguir-me. E olhar os exemplos, e olhar para a disciplina da submissão. A gente vive isso, a gente experimenta isso, e eu digo isso com experiência própria, que viver submissão é viver a vontade de Deus e deixar que Deus faça todas as coisas. E não me preocupar com o tempo das coisas, porque o Senhor do tempo é o nosso Deus. Eu apenas preciso obedecer, tratar da melhor maneira meu semelhante, cuidar do meu semelhante, e aí eu vou ver Deus agindo em todas as coisas, meu ministério crescendo, e as coisas acontecendo para todo mundo de uma maneira que glorifica a Deus, porque nós somos submissos uns dos outros. E lembre-se da palavra de Paulo, que ninguém deve olhar para si com um conceito mais do que se deve, mas olhe para o outro. A Bíblia toda vai falar de amor e a Bíblia toda vai nos ensinar a suportar o outro, a dar suporte, não importa, vai dizer para que nós sejamos aqueles que conseguem dar suporte aos mais fracos na fé, enfim, sempre nos levando a sermos submissos ao Senhor. Que Deus abençoe sua vida e que você possa ser submisso no Senhor Jesus Cristo. Se tiver alguma dificuldade, ore a Deus. Deus revela, Deus fala, Deus trata e Deus nos mantém. Mas a sua oração sempre deve ser, Senhor, me mantenha submisso, segundo a sua vontade, para o seu propósito e para o bem do meu semelhante. Deus abençoe sua vida.